Vamos seguir então aqui com a nossa análise. E vou trazer primeiro, Minhoca, a sua análise geral mesmo. Como é que você viu esse clássico rei, onde o Ceará consegue manter o tabu e, de certa forma, deixa a situação em torno do Fortaleza de Vojvoda um pouco mais inflamada, essa região toda um pouco mais sensível. Então, Celso, boa madrugada para quem está acompanhando ainda no ao vivo. Para quem está acompanhando aí, bom dia, boa tarde, enfim, qualquer horário. O jogo era bem mais importante para o Ceará, né? Que já teve muitos tropeços na Copa do Nordeste, empatou com Altos, empatou com ABC, jogos assim que o Ceará teria que tirar de algum canto, né? Não conseguiu contra o Bahia e consegue com o Fortaleza porque antes da bola rolar, o Ceará começava a partida na última colocação do grupo. Então se fazia muito necessário um resultado positivo para o Ceará nesse duelo. E o Fortaleza tinha essa possibilidade de encaminhar a sua classificação e até mesmo ainda ter uma possibilidade de melhorar a sua pontuação, imaginando fases mais adiantadas, né, caso ele for avançando para ter o mando de campo nas quartas, na semifinal. Então, com essa vitória do Ceará, coloca o Ceará agora com a situação para ele, né, como a gente já tinha analisado a tabela, né, tem a questão do Botafogo da Paraíba, mas com a derrota do Vitória, agora basicamente é como se o Ceará dependesse só de si. E a depender do contexto, né, a gente vai analisar isso mais amanhã, ele ainda pode até garantir uma segunda colocação, até porque a tabela ficou um pouco mais aberta para o Ceará agora. Então, já entrando um pouco na partida, né, assim, não teve muitas novidades. O Mancini veio com a mesma equipe do último jogo, né? Tinha essa dúvida no caso do próprio Richard, né? Que acaba sendo até um protagonista do jogo. Ele acabou fazendo toda uma preparação. O Mancini até falou na coletiva, eu peguei o final da coletiva dele. Ele menciona que não acreditava que Richard teria condição de jogar, porque o pé dele ficou bem inchado, né, do jogo do sábado, mas aí ele conseguiu se recuperar a tempo, foi para o jogo. E Facundo Castro também, que era dado como descartado do jogo, foi com uma opção de banco, né? Então, basicamente foi o mesmo time que enfrentou o Ferroviário no último jogo. Acho que não teve nenhuma diferença não, assim, do time que jogou no último sábado. O Fortaleza não, o Fortaleza ele veio com uma formação que já tinha poupado no jogo contra o Maracanã, né? Então trouxe Tinga de volta, Pacheco e tal, alguns jogadores. Mas aí o primeiro comentário que eu faço do jogo não foi um jogo de predominância de alguém, sabe? Eu acho que o que Ceará e Fortaleza ainda tem de dificuldade nessa temporada ficou muito ressaltado, principalmente nas bolas paradas, assim. As melhores chances do jogo, e o próprio gol, né, sai através da bola parada. As duas equipes têm muita dificuldade no jogo aéreo defensivo, né? Primeiramente, o Ceará tem uma cabeçada com o Matheus Felipe, depois o Fortaleza responde duas vezes, uma cabeçada do Kusevich no travessão, depois uma jogada do Zé Wellison, em que o Pikachu cabeceia e o Richard faz uma grande defesa. Mas era um jogo no primeiro tempo onde não tinha tanta desenvoltura. Acho que até o Ceará, na metade do primeiro tempo para frente, consegue melhorar o meio de campo, digamos assim, sabe? Consegue ter uma performance melhor, algo que ele tinha apresentado contra o Ferroviário. Mas, assim, muitas finalizações precipitadas, né? Por exemplo, o primeiro tempo ficou muito mais marcado, Celso, por lesões. 3 jogadores saíram lesionados. 3 jogadores saíram lesionados só no primeiro tempo. Primeiramente, saiu ali Ailon, né? Foi depois de uma finalização, sentiu, aí foi substituído, entrou o Facundo Castro, aí depois a segunda lesão foi de Castilho, também após uma finalização, e aí acabou entrando ali na partida, quem foi? Que eu tô até fugindo e o Iago pode me ajudar, quem foi ali o que entrou no lugar do Castilho, mas foi o Mugni, né? Foi o Mugni. Isso. E aí, já no finalzinho do primeiro tempo, o Tinga, aí pelo lado do Fortaleza, também se lesiona, entra o Dudu. Então, um primeiro tempo que ficou muito ali no detalhe, eu acho que eu até cheguei a citar isso na rádio, né? Que talvez a bola parada pudesse decidir em algum momento, porque as equipes eram mais vulneráveis quanto a isso. Mas o Ceará um pouco melhor, né? O Ceará ganhando mais bola no meio de campo. Só que o Ceará era muito precipitado em finalização. Então, o Fortaleza teve as chances mais contundentes, né, do primeiro tempo, mas o jogo ele era muito
nesse detalhe, assim, um jogo muito parecido, sabe? Passe errado, não tinha muitas jogadas, assim, de inspiração. Pulga, por exemplo, que é um jogador muito importante do Ceará, não se destacou tanto. Pikachu também bem sumido da partida, né? Então não foi um jogo de muita inspiração das duas equipes no primeiro tempo, embora eu acho que o Ceará foi levemente superior. No segundo tempo, aí a gente começou a ver uma coisa mais de arriscar, né? E aí eu acho que nesse ponto, né, o Fortaleza tem algumas possibilidades, mas o Ceará começa, né? E aí Raí Ramos foi o primeiro a tentar fazer algo desse tipo, chutando uma bola de fora da área, que gera um desvio, que esse desvio gera um escanteio, como eu estava citando, né, dessa questão do escanteio para as duas equipes defensivamente. O escanteio gera uma sobra de bola e o Raí abre o placar. E me parecia que o jogo ia ser muito nesse cenário, porque quem abrisse o placar teria uma boa chance de sair vitorioso do jogo. Fortaleza poderia ter feito. É bom lembrar, um lance anteriormente ao gol do Ceará, de um pedido de pênalti, que eu acho que se tivesse o VAR, certamente iria ser constatado. Na minha avaliação, o Pulga está com o braço mais elevado, né? E na hora que acho que é o Dudu, ele tenta jogar essa bola para dentro da área, tenta fazer uma bicicleta ali para a direção do gol, o Pulga está com o braço levantado, como não tem VAR, né, acabou não tendo essa verificação. E o Caio Max, que eu estava muito temeroso, né, até na live de tarde, não sei se de fato era, mas aparentemente o irmão dele estava na live. Ele até conduziu bem boa parte do jogo. Eu acho que esse lance especificamente, claro, vai ficar um pouco mais marcado, embora eu acho que não era lance... Você pegar leve, viu, Minhoca? Vai pegar leve. Né? Tanto é que eu estou elogiando agora. Nesse lance especificamente, eu não vou nem culpá-lo. Ele estava bem, com a distância bem prejudicada, né? Ele estava diagonal, com jogadores na frente. Acho até que era um lance mais para o Bandeira do que propriamente para o árbitro, no caso, para o Caio Max. Então, com esse pênalti não marcado, né? Não tinha VAR, o Ceará abre o placar e aí depois o Fortaleza, acho até que as escolhas do Vojvoda para o time titular, com as opções que ele tinha no banco, quando precisou utilizar o banco, as peças já não eram as ideais, como foi, por exemplo, no primeiro clássico, que ele teve que colocar o Cauã, que ele acabou colocando, acho que o Machuca, né, que mudou muito o panorama da partida no primeiro clássico. Nesse foi colocando jogadores que estão mais abaixo, né, como é o caso do Marinho, Pochettino e tal, jogadores que não estão acrescentando tanto, embora tenha tido a entrada do Caleb, né, que ainda é um jogador de mais qualidade. Então, o jogo ficou nessa tônica. O Ceará jogando de maneira reativa, e aí aconteceu alguns lances perigosos. Uma jogada pelo lado esquerdo, aliás, uma bela escorada do Lucero, né, para a finalização do Moisés, uma chance até perdida assim de maneira inacreditável. O Ceará dá uma resposta logo na sequência. O Saulo Mineiro, acho que é depois do passe do Pulga, finaliza e o João Ricardo faz grande defesa. E aí, no final, uma falta, batida direta ali do Marinho, aliás, belíssimo. Acho que foi até uma falta melhor batida do Marinho hoje, sim, no caso ontem, né? Mas do que a do final de semana contra o Maracanã. Ele bateu muito bem e o Richard foi fundamental ali para segurar a vitória tão importante que o Ceará necessitava para essa reta final da Copa do Nordeste. Então, o resumo é esse. Eu não acho que houve uma pré-valência. Claro que há um incômodo, porque o Fortaleza, e aí para fechar, para passar já para Iago, né? Desde o ano passado, quando o Ceará estava na Série B, né? O Ceará começou a temporada do ano passado na Série B. E o Fortaleza na Série A, já são 7 clássicos até aqui. Desses 7, o Ceará ganhou 4 deles. 2 empates e apenas uma vitória do Fortaleza. E a curiosidade, por isso que eu estava citando, quem fizesse o primeiro gol teria grande chance de sair vitorioso, pelo fato de que sempre quem abriu o placar teve essa vantagem, né, de administrar a situação. Claro que no último clássico, o Ceará até abre o 2-0, Fortaleza vira, acho até que estava bem na mão do Fortaleza ali a vitória, e acabou tendo um pênalti no final, aquele do Pikachu. Então, nesse caso, eu vejo que o Ceará ele tem um encaixe perfeito contra o Fortaleza, assim. Ele consegue, foi até me perguntado isso, quem é o favorito, né, antes da partida rolar. Eu falei, eu não consigo ver favorito, porque não tem como não dizer que o time do Fortaleza é mais qualificado. Mas o histórico recente está aí. E fora, isso que você falou, Celso, o tabu. Já são 12 jogos em Copas do Nordeste que o Ceará não perde para o Fortaleza desde 2001, né? Já são 23 anos. E nessa sequência, 6 empates e 6 vitórias do Ceará sobre o seu maior rival. Então, mais uma vez, assim, né? Fica a sina. Pela primeira vez, o Wagner Mancini ganha uma partida contra o Vojvoda, também é outro detalhe desse duelo. Sim. E aí, o que não pesa contra o Fortaleza é porque o grupo dele ainda está tranquilo, mas
em termos de visar coisas mais à frente, né? Então, não acho que foi uma partida desastrosa do Fortaleza. O resultado foi péssimo do Fortaleza. Mas o Fortaleza já, para mim, desperdiçou pontos, principalmente do Botafogo da Paraíba, considero mais grave. E foi uma partida muito ok do Ceará, teve alguns pontos de destaque, alguns jogadores eu não gostei, mas ele precisava fazer o que era de fato o resultado. E teve também, novamente, Richard, fundamental para garantir mais pontos. Foi assim contra a Juazeirense, foi assim contra o Náutico, e mais uma vez agora contra o Fortaleza. Tudo bem, meu caro. Iago, queria também, meu irmão, seja bem-vindo aqui a essa nossa live Corujão, mas eu queria que você fizesse também o seu complemento, a sua leitura do que foi esse Clássico Rei. Bom dia, Celso, Cássio, Fred, Minhoca, pessoal, os guerreiros da madrugada que estão aí no chat. E, assim, eu acho que a visão do Minhoca é muito, muito correta do que foi o jogo. E aí, me apegando um pouco mais ao que foi o Fortaleza durante a partida, eu acho que o Fortaleza hoje, ele volta a mostrar muitas das dificuldades que ele vem mostrando ao longo da temporada. Se no jogo contra o Maracanã não sofreu por ser um rival de nível técnico muito abaixo, o Fortaleza ele vem sofrendo quando pega times que têm uma capacidade técnica maior. Então, assim, como o Minhoca bem disse, o Ceará, por conta de precisar do resultado, mesmo jogando fora de casa, assim, como visitante, já que os dois... Visitante, fora de casa não dá para dizer, né? Mas jogando como visitante, é quem toma a dianteira das ações e é quem tenta primeiro impor um volume de jogo. Só que aí, em 5 minutos que ele tenta essa saída, o Fortaleza já vai lá, tem 2 chances claras e já meio que liga o sinal de alerta, assim, opa, não pode ir de todo jeito. E aí o jogo ele vai ficando aquele jogo mais truncado no meio campo, com as duas equipes errando muito passe, e aí o Mancini ele consegue encaixar o meio campo, ali a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, e aí vendo que o Fortaleza já não tinha mais tanto espaço pelas laterais, que foi por onde conseguiu os 2 lances de perigo, o Vojvoda meio que traz o time um pouco mais para trás, e apostando na formação que ele coloca com 4 atacantes, sendo o Pikachu, o Machuca e o Moisés, para dar intensidade e velocidade ao time na frente, com muita troca de posição, ele tenta lançar o time mais no contra-ataque. Só que aí, durante todo o primeiro tempo, que a gente vê um Ceará mais presente, mesmo que não fosse tão perigoso. Eu lembro de uma finalização perigosa do Ceará, que é um chute do Barcelona na entrada da área, que o Richard faz uma defesa bem segura. E aí, assim, no segundo tempo, o Fortaleza ele parece que... Fala, João Ricardo. O Barcelona chutar pro Richard era gol contra. É gol contra, é verdade. Gol contra foi o jogo de antes. Mas aí o Barcelona finaliza e o João Ricardo faz uma defesa bem segura, espalma para fora e não tem muita dificuldade para evitar o que poderia ser um gol. E aí, no segundo tempo, eu vejo esse polo se inverter um pouco nos minutos iniciais. O Fortaleza ele parece que liga um senso de urgência um pouco maior na segunda etapa e diz, a gente está aqui contra um time de um nível técnico um pouco mais elevado e está sofrendo de novo e está até criando chances, mas não consegue conectar o último passe. Quando consegue conectar o último passe, acaba finalizando mal. Então, é um time que começa a tentar ter mais capricho nas conexões para tentar gerar um volume de jogo. Isso funciona durante os primeiros 15 minutos de partida, só que aí vem a questão do encaixe de jogo do Ceará com Fortaleza, que é uma questão assim, que é quase que inexplicável o que vem acontecendo nos últimos 7 jogos. O Ceará vivendo um momento muito difícil politicamente, bastidores conturbados, e aí sempre que joga com Fortaleza acaba gerando muita dificuldade para o adversário e na maioria das vezes vencendo. E aí, assim, numa sequência de bolas, como o Minhoca bem disse, o Rai Ramos, que é um jogador que tem a capacidade da bola longa, que já foi testada, já fez gol quando jogava pelo Ituano de muito longe, já fez gol até pelo próprio Ceará, chutando de longe também. Arrisca um chute da intermediária, o
o João Ricardo faz a defesa, e aí no lance o Mugni bate o escanteio, a bola passa por toda a defesa do Ceará, ninguém consegue cortar, e a bola sobra no pé do Ray Ramos sozinho na entrada da área. Ele queima cruzado, sem chance para o João Ricardo e abre o placar. A partir daí, o Vojvoda ele lança o time ao ataque, aí ele tira o Zé Wellison e coloca mais um atacante, ele aciona o Caleb, vai tentando fazer com que o time tenha mais presença, mais jogadores povoando a região ali ao redor da área para tentar dar essa pressão final. E aí a gente volta a repetir quase que tem sido um mantra do Fortaleza na temporada, né? Fortaleza cria, mas não consegue finalizar da maneira adequada. E aí o Fortaleza ele tem uma chance muito clara aos 30 minutos com o Lucero, que ele recebe a bola livre, cara a cara com o Richard e estoura a bola no peito do goleiro do Ceará. Tem outra chance muito clara também com o Moisés, que ele desperdiça, e aí acaba que meio que vira a tônica do que é esse time do Fortaleza nos últimos jogos. É um time que não consegue finalizar, e por não conseguir finalizar corretamente, vai deixando pontos pelo caminho. Foi assim contra o Botafogo, foi assim na primeira semifinal contra o Maracanã, e é assim hoje. É um time que teve suas chances, poderia ter tido uma sorte melhor, mas por conta da finalização deficitária, acaba deixando um ponto que poderia até ser importante nessa briga por tentar manter a chance de ter o mando de campo numas quartas de final e possivelmente numa semifinal. Muito bem também essa nuance da questão da matemática, né? Fredão, não sei se você está por aí ainda, mas a gente já pode pular para o campinho e para as análises aí de destaques individuais, começando pelo Ceará, né, que foi o time vencedor da noite. O Celso, antes de ir para o campinho, até destacar 2 pontos, claro. Um do Ceará e um do Fortaleza, né? Eu acho que teve uma questão de leitura de jogo dos dois treinadores que eu acho que é importante ressaltar. A primeira do lado do Fortaleza, eu acho que o time que ele colocou em campo, ele tinha jogadores de velocidade, mas faltava criação, assim, né? Um jogador mais criativo. Até imaginei que o Caleb fosse ser o titular. Mas eu não vi um problema na ideia, porque o Caleb cansa muito, né? O Caleb pode ser guardado assim como uma peça, mas eu não teria colocado logo de cara o Machuca, apesar de eu não achar errado, sabe, essa escolha dele. Eu acho que se fosse no contexto de segundo tempo, ok. Mas ainda houve uma segunda troca que eu também não gostei do Vojvoda, que foi a saída do Cauã, não sei por qual motivo, assim, o Zé estava até amarelado, e ele traz, né, assim, o Sacha, que até entrou bem, assim, mas não é bem a peça que melhora. E pelo lado do Ceará, como o banco hoje do Ceará é mais complicado, eu acho que o Mancini leu muito bem ali algumas trocas, né? Porque assim, ele teve que fazer 2 trocas, assim, né? Que ele não esperava no primeiro tempo. Então ele teve que pensar bem o momento certo ali de fazer as trocas. E quando ele vem ali, ele coloca o David Ricardo, foi uma mudança que muita gente se surpreendeu, né? Pô, foi para 3 zagueiros na reta final. E eu até estava falando isso na rádio, porque acho que muitos torcedores do Ceará, algumas pessoas falavam muito, o Ceará recua demais. Eu não vejo problema nenhum um time recuar, não vejo mesmo, desde que você saiba se defender. E se você olha as chances criadas do Fortaleza, eu não consigo observar, assim, com exceção dessa jogada bem trabalhada e um cruzamento na área ali que o Pacheco acaba fazendo, né, essa jogada que o Moisés chutou para fora, o Ceará, para mim, eu acho que foi até bem, assim, defensivamente, né? Eu acho que pelo segundo jogo, ele não deixou, assim, o Fortaleza chegar na área como queria. Houve algumas falhas, algumas bolas que passaram ali na área, mas eu não senti o Ceará, sabe, esse desespero que era em outros jogos. Claro que ficou ali minutos finais de desespero, mas acho que só o Janderson, assim, que agora a gente vai entrar na individual, né? Que acabou não aproveitando bem. A ideia do Mancini foi interessante, mas as peças é que não renderam tão bem assim. Alan, já pode puxar para a tela então, Alan. Vamos lá. Quem vocês acham que tem alguém que merece o verde limão? Aí? Para mim, o Richard. E aí? Melhor em campo.
É porque o verde-limão é tipo um 9 e um 10, né? Na nota, né? É, tipo isso. Não, assim, eu acho que a defesa do Richard ela é fundamental e essa defesa do primeiro tempo na cabeçada do Pikachu foram fundamentais aí para garantir esse resultado, assim. E foi de fato. É porque eu tenho um segundo nome, mas eu não daria um 9 para ele, por exemplo. Daria um 8. Aí seria o verde, que ele não tá musgo aí nessa versão. O verde petróleo, é que você disse? É o verde cansado, esse aí. Eu não sei qual nome o Iago tem aí como segunda opção, mas eu já dei o meu. Quer falar, Iago? Quer que eu vá aqui? Pode ir, porque eu acho que pode ser a mesma coisa. Cara, eu gostei muito do primeiro tempo do Lourenço, mas não vou destacar ele, não. Eu vou colocar como segundo o Raí. Não só pelo gol, certo? Teve muita jogada, e para mim o Raí ainda é uma preocupação. Tanto que essa jogada que o Moisés chuta para fora, ele não acompanha. Mas teve muita jogada de 1 contra 1, que o Moisés recebia livre na esquerda, partia para cima do Raí, e o Moisés não passava como geralmente ele costuma passar, não. Então, eu acho que o Raí foi bem, fez uma leitura melhor defensiva. Não confio ainda no Raí defensivamente, mas na partida de hoje, ele me passou bem mais segurança do que eu imaginava. Assim. Toda vez que o Moisés recebia essa bola, para mim o Raí conseguiu segurar bem assim, esses momentos, né, que o Fortaleza fazia essa inversão e ele não chegou a passar mal ali, não. Acho que ele foi até bem. E claro, vou colocar também por conta do gol que ele fez. Foi um jogador que arriscou, né? Que é o que gera escanteio e ainda aproveita. Teve a felicidade aí para fazer o gol da vitória. E para além disso, Minhoca, eu acho que ele também faz um primeiro tempo muito bom, porque a partir do momento em que o Mancini ele faz a leitura de que o perigo do Fortaleza vinha pelas laterais, com os atacantes de velocidade, sendo o Machuca, sendo o Moisés ou o Pikachu trocando de posição com um dos dois, o Raí ele consegue fechar muito bem o lado esquerdo, fazendo com que o Moisés não passe e com que ele se torne uma preocupação constante para o Bruno Pacheco, que aí faz com que ele também não subra para apoio, fazendo com que o Fortaleza ele perca muito dessa força de ataque pelo lado, principalmente esquerdo do campo. Então, acho que era isso mesmo, era o meu segundo nome também. Terceiro, tem que fazer o pódiozinho, né? Terceiro, aí é o que eu citei, Só né? se você Lourenço. achar que tem, Minhoca. Só se você achar que tem. Se não tiver. Não, mas eu gostei muito do primeiro tempo do Lourenço. O Lourenço deu uma dinâmica bem diferente ao Ceará agora no meio de campo, né? O Recalde, uma dinâmica mais lenta. E no primeiro tempo eu acho que ele se precipitou, na minha avaliação. Não precisa botar coroa, não. Vai que o Iago aí discorda, não sei. Mas para mim, o Lourenço, eu acho que ele se precipitou em jogadas de finalização ali, estava muito distante, então daria para ter avançado um pouco mais com a bola, daria para trabalhado mais a bola, mas muito do meio de campo, onde o Ceará prevaleceu ali na metade do primeiro tempo em diante, se deve muito a essa intensidade do Lourenço, de recuperar a bola, passe rápido e tal. Então, para mim, ele tem sido uma peça bem importante nesse momento. Vou colocar ele como terceiro, né, fazendo essa situação. Não sei se Iago tem um outro nome aí a colocar. Eu tenho. Eu particularmente gostei bastante da partida do Mugni também. Eu acho que seria o meu terceiro nome. Porque ele entra no lugar do Castilho com aquele jogo meio esquisito, assim, o Fortaleza tentando se criar pelo meio campo. E eu acho que o encaixe da marcação vai muito a partir do Mugni sendo essa peça voluntariosa que a gente está acostumado de ir e voltar muito. E eu também acho que o Ceará melhora o trabalho de bola no setor ofensivo a partir do momento em que ele começa a distribuir, função que era o Castilho que estava fazendo. Então, acho que vale esse voto positivo para ele também, apesar de ter entrado já com a partida andando. Concordo também. Caberia também. Além disso, fez a assistência, né? Ainda tem essa. Isso, ainda tem isso. Vamos continuar aqui os motivos, porque você não tá dizendo, aí eu... Podemos seguir sim. Deixa eu ver se tem outro verdinho aqui. Acho que o Puga fez uma partida bem tímida, né? Pelo que a gente conhece. Bahia teve uma certa dificuldade ali do lado esquerdo. Teve duas jogadas que o Bahia ele deu uma subida e foram duas escapadas. Uma foi o Pacheco e outra, se eu não me engano, foi o Moisés. Ele deu uma cochilada grande ali. Acho que não vai ficar, acho que até o laranja aí, talvez. Eu não consigo colocar.
O Richarlison fez uma partida ok. O Castilho teve a bola parada dele, que é muito boa. Né? Assim, acho que o Castilho estava até bem no... O Castilho joga bem os clássicos, geralmente, sabe? Mas não sei se para verde, assim, sabe? Talvez eu colocasse para o amarelo, assim. Nada de muito... É porque não teve também, assim, grandes atuações, né? Assim, eu acho que... Não foi um jogo tecnicamente muito brilhante. Isso, né? Não à toa a gente está colocando o Richard, né? Que eu acho que assim, a partida aqui tem muita gente no amarelo e tem alguns que tiveram a partida mais discreta que descem um pouco pro laranja. Isso, mas acho que vermelho escuro também não tem ninguém. Não vejo ninguém. Mas quem são os que a gente considera pelo menos amarelo aí? Vamos lá, Castilho, na minha avaliação, Richarlison fez uma partida boa novamente, né? Tomou o amarelinho dele, que nem é tão habitual ultimamente, mas jogou bem, assim, o Richarlison tem jogado bem. É porque o Richarlison já fez partidas recentes verdes. Essa foi a partida que é a partida que tem que ser mesmo, de um volante seguro. Então, para mim, ele foi bem, assim, marcou bem boa parte ali do Machuca, mas, enfim. Pulga também vou colocar amarelo, não sei se Iago, assim, é porque o nível de exigência, o nível de apresentação sempre é muito alto, né? Mas hoje ele não foi mal, por exemplo. Ele não foi discreto. Ele foi discreto. Não foi brilhante quanto a gente está acostumado que ele seja. Até porque o nível de atuação dele tá na média, é verde mesmo. Mas foi uma partida também amarela aí para a situação dele. Eu acho que, além dos que tu citou, eu colocaria o amarelo mais só pro Facundo Castro. Eu acho que ele entra bem. Eu achei que ele entrou bem na vaga do Ailon, assim, para ser aquele cara de tentar ser o ponta mais construtor, né? Não ser só o cara de velocidade, ser o cara que apoia um pouco mais o meio-campo para tentar distribuir. Então, acho que valia um amarelo para ele também. Minhoca discorda, né? É porque, assim, o Facundo Castro, eu entendo, porque eu fiquei meio impressionado no começo do segundo tempo. Ele já estava cansado. Tanto que sai, né? Porque, claro, pode ser que ele não estava totalmente 100% para jogar. Acho até que foi um erro aí do Mancini, né? Tipo, ele vinha de uma lesão, já colocar ele, sabe, com tanto tempo em campo, talvez, mesmo o Janderson jogando mal, o Facundo Castro, o Janderson talvez fosse a melhor opção, porque um jogador que poderia atuar até o final da partida, né? Mas eu acho... eu tava precisando colocar um laranja, né? Mas aí talvez eu tivesse mais enviesado por conta desse preparo físico dele, assim, que, né, assim, não é um jogador que chama atenção. Ele fez um cruzamento que depois, né, até o João Ricardo espalmou para o meio da área, outro cruzamento foi na mão do João Ricardo. Eu pensaria no laranja mais, assim, do que no amarelo. Eu confesso que eu não tenho gostado muito do Facundo Castro. Não é horroroso também, mas, enfim, aceito esse amarelo aí. Não, veja só, no Ceará, Minhoca tem o desempate. No Fortaleza, Iago tem o desempate. Beleza. Então vai de laranja, tá? Então bota o laranja aí no nome aí. O Ailon, não sei o que é que tu acha, Iago, mas eu acho que enquanto ele teve campo também, eu acho que não estava fazendo uma partida horrorosa. Bem estava fazendo uma partida... amarelo também, eu colocaria amarelo aí pro Ailon. Amarelo. A bronca é porque, assim, ele machuca muito cedo, né? Então ele não mostra, não tem muito o que mostrar na partida. Ele recuperou uma bola, né? Que lembrou até o lance do Ferroviário, que ele recupera uma bola. Acho que ele toma lá do Bruno Pacheco, se eu não me engano, ou foi ele, foi o Lourenço. Mas tem uma outra jogada que ele acaba recuperando a bola, se adianta, e acho que está se encaixando bem para esse formato. A questão é porque essa lesão aí, a gente não sabe quanto tempo de recuperação, né, se vai ser pouco tempo ou muito tempo, mas uma baixa importante, tanto ele como a do Castilho. Eu particularmente, assim, eu penso mais que como foi muito pouco tempo de campo, e aí o caso dele, do próprio Janderson e do Saulo Mineiro, eu acho que fica até um pouco difícil de avaliar, sabe? O que poderia ter sido. Mas, assim, eu super concordo com o argumento. Nessa lógica, eu acho que o Saulo também, porque ele entra, ele encaixa bem, né, na proposta de jogo de ele perde uma chance, né? Que perde uma chance. Então, eu fico um pouco em dúvida entre o amarelo e o laranja, mas eu acho que, por ele ter participado, eu acho que eu colocaria o amarelo. Eu acho que, assim, ele em campo, ele foi mais perigoso do que o Barcelona durante o tempo que teve. Apesar do Barcelona não ter sido tão municiado, não ter tido tantas oportunidades assim. É porque
quando você vai analisar as duas equipes, né? Por exemplo, você pode dizer assim, pô, o Saulo perdeu uma chance que não era para perder. Mas também o João Ricardo fechou bem ali o ângulo. Porque, por exemplo, o Pikachu perde uma chance no primeiro tempo, que teoricamente não era para perder, estava livre, né? Mas e ele cabeceia. Defesa do Richard. Mas é uma grande defesa do Richard, que ele cabeceia para o chão e tudo mais, mas ele cabeceia já onde o Richard está, por exemplo. Ele poderia ter cabeceado do outro lado, né? No outro canto. Então, eu acho que entra aí o Saulo. É porque o Saulo tem perdido gols, né? Já não é a primeira vez que ele tem perdido gol. Nessa, vou dar um pouco do mérito também para o João Ricardo, que fez uma boa defesa. O Barcelona está correto aí. Eu acho que realmente foi bem abaixo, né? Não tem conseguido manter uma consistência. A defesa, o primeiro tempo, assim, a chance do Kusevich, a chance do Pikachu são chances claras, assim, né? Assim, tudo bem que a do Kusevich é uma movimentação, mas subiu com muita liberdade, muita liberdade. Dos dois, eu colocaria aí o Ramon deu uma estabanada também, acho que foi no segundo tempo, que ele dá uma furada, gera um escanteio e tal. Então, acho que eu vou colocar mais o laranja aí pro Ramon e um amarelo aí, quem sabe, pro Matheus Felipe, mas também não tem passado muita segurança aí. É quase um amarelo indo pro laranja. Eu colocaria laranja para os dois, porque eu acho que o primeiro tempo, quando. Então vai. Quando eles foram mais cobrados, especialmente pela bola alta. Eu estou se entendendo melhor. Aí... porque vocês não pegaram o bloco anterior. As escalas foi foda para botar escolher a cor da bolinha. Eu tava vendo. Mas eu acho que esse primeiro tempo ele grita muito assim a dificuldade que o Ceará tem na bola alta, certo? E só não foi ainda pior, só não foi ainda mais gritante porque a capacidade de finalização do Fortaleza está muito abaixo do que deveria ser. Então acho que fica justo o laranja para os dois. E o Janderson acho que não tem nem muito como avaliar, assim. Eu vou fazer uma crítica aqui ao Janderson. Teve 2 bolas que ele pegou para contra-ataque. E o Janderson, ele não... Porque, claramente, a escolha ali, quando ele tira o Facundo para colocar o Janderson, o Fortaleza agora vai para cima, eu vou ter o contra-ataque. E o Janderson, 2 vezes, ele optou por tocar a bola. Assim, eu não achei que ele entrou bem e me parece um jogador hoje sem confiança alguma, assim. Tá perdendo gol também pra caramba, pisa na bola. Eu acho que a entrada dele, assim, eu faria uma crítica e eu colocaria um laranja para ele, porque tudo bem, assim, tinha ali, acho que uns 15 minutos, né, para acabar o jogo, mais ou menos. Sei lá, acho que entrou aos 30. Acho que eram 10 minutos. Né, por aí. Mas nesse pouco tempo, ele teve 2 bolas para partir para o contra-ataque. E ele não teve esse ímpeto, né? Eu acho que ele, mesmo jogando pouco, se ele não tivesse tocado na bola, beleza, poderia não ter uma nota, mas eu vou colocar um laranja aí no Janderson, sabe? Já é outra partida que não agrega, na minha avaliação. E o David Ricardo... Mancini. O David Ricardo eu acho que é o que eu não consigo avaliar, porque de fato eu não consegui nem percebê-lo. Apesar de deve ter tirado algumas bolas, né? Mas eu não consegui perceber ele no final, não. Não sei se o Iago tem um... Não, mas pra mim entra na mesma. Mancini, vamos lá. Ele foi muito prejudicado no primeiro tempo, né? Porque perdeu 2 jogadores, teve que queimar 2 substituições. Mas o time que ele estabeleceu hoje me agrada muito. Para mim é o melhor Ceará hoje. Ainda há ali o problema com o Barcelona, que não consegue se estabilizar, né? Eu acho que o sistema defensivo ainda passa uma certa insegurança, mas na partida hoje do Ferroviário eu já gostei mais. Eu vou dar uma moral para o Mancini, ó. Não foi uma partida do treinador, não, entendeu? Vou botar um verdezinho aí, verde militar aí. Eu concordo, porque eu acho que assim, ele fez uma leitura muito boa no primeiro tempo, sabendo como orientar o time para se portar durante a partida. Foi mais agressivo nos minutos iniciais. Quando o Fortaleza foi mais para ataque, ele soube voltar, soube reencaixar o posicionamento, conseguiu fazer alterações que, para mim, apesar de ter sido prejudicado pelas lesões, não prejudicaram o time. E quando o Fortaleza estava melhor em campo, eu acho que ele teve uma boa leitura, colocando o David Ricardo e o Saulo. Então, acho que o verde está bem justo para o professor Mancini.
Bora para o Hora Fortaleza. do Fortaleza, então. Aqui é mais difícil de achar performances verdes, tá? Mas, sei lá, o nome que eu mais gostei hoje foi o Kusevich. Eu já tinha alertado isso no primeiro tempo, não só pela cabeçada que ele dá no travessão, mas eu acho que ele soube se impor bem em algumas disputas. Fortaleza também tem a bola aérea defensiva, uma certa fragilidade, mas foi dos jogadores que eu senti mais, assim, ele e o Cardona, né? Porque acho que eles ganharam alguns duelos interessantes, se ajudaram muito na construção, jogaram até numa linha bem adiantada, ajudaram muito na construção. Eu acho que foi o jogador que eu mais gostei, foi o Kusevich mesmo, assim, sabe? Dos jogadores que atuaram pelo lado do Fortaleza. Ele dava meio que a sensação de perigo constante, né? Toda bola aérea em que ele estava presente na área, o Fortaleza parecia ter mais chance de gol. Então, eu tenho... eu acho que é ele mesmo, assim, mas eu não sei se ele ganha um verde militar, não. Eu acho que, assim, seria não sei se é ser muito crítico, mas eu acho que o Cardano e o Kusevich hoje ganhariam um amarelo. Eu acho que ficaria mais justo do que colocar um verde para eles. No Cardona. Ah, nos dois, tá falando? Nos dois. Eu acho que o Kusevich ele faz uma partida um pouco acima do Cardona, mas não chega a subir um nível. Eu acho que não é um jogo nota 8. É um jogo ali nota 6,5, 7. É porque as jogadas de bola aérea, eu acho que não foram eles, assim, os principais responsáveis. Tem uma que é o Tinga, que chega atrasado, que é a primeira do Matheus Felipe, o Tinga chegando atrasado. Acho que os laterais, assim, foi que tiveram mais dificuldade. O João Ricardo, eu acho que também apareceu bem, né? Fez uma defesa importante. No gol, assim, né? Não teve culpa alguma. Defendeu antes mesmo. Acho que ele foi... O João Ricardo, para mim, também tem sido bem, assim. Eu colocaria esse verde aí mais... Verde tímido. Verde tímido, boa. Um verde tímido. E aí, assim, eu acho que, pelo menos para mim, no time titular, eu acho que fica por aí mesmo, tá? Eu acho que se tem mais alguém com que eu daria uma bolinha amarela, seria o Zé Wellison, tá? Mas é uma bola amarela meio já pro laranja, porque não conseguiu ser um cara que se impunha no meio campo, não conseguiu ajudar na construção, toma um cartão amarelo muito cedo e fica fica o jogo inteiro, né, amarelado e tal. Um cara que tem um jogo muito físico como ele é um perigo constante. Então, acho que é aquele meio fã ou hater, sabe? A gente fala mais criticando por conta do alto nível que ele acostumou quem acompanha os jogos do Fortaleza a exercer, mas eu acho que, assim, ele não foi tão bem quanto a gente espera, mas ele não foi tão mal quanto o restante do time. Eu acho que fica por aí. Eu tenho uma certa dúvida no Moisés, porque acho que o Moisés até criou algumas chances, mas ele não conseguiu ser tão efetivo na hora da finalização e tudo mais. Ele perde uma chance muito boa, mas ele foi uma válvula de escape, foi a melhor válvula de escape do Fortaleza hoje, né? Porque tem jogadores bem mais abaixo na partida de hoje, então eu tenho uma certa dúvida se eu coloco amarelo para o Moisés. Não sei se laranja, porque também, enfim, né? Eu acho que se a gente coloca amarelo para ele, serviria assim como um destaque para dizer que, ó, existiu uma possibilidade aqui no ataque, essa possibilidade foi ele. Porque se a gente for pensar nos outros, assim, o Luceiro, o Machuca e o Pikachu, aí com certeza de laranja para baixo. Então acho que pode ser esse amarelo no Moisés, já adiantando que, assim, Luceiro, Pikachu e Machuca são laranja, inclusive eu acho que talvez um desses nomes mereça até vermelho. O Luceiro ainda fez uma jogada interessante, né? Que foi a deixadinha pro Moisés. O Machuca começou muito mal o segundo tempo. Muito mal o segundo tempo. Cara, eu vou colocar o Pikachu desses aí, sabe? Acho que o Pikachu é esse problema. Se o Pikachu não aparece fazendo um gol, uma finalização perigosa, ele tem grande chance de ser considerado o pior. Assim. E eu, particularmente, eu acho que esse novo posicionamento que o Vojvoda tem colocado ele, para ser o cara do enganche do meio-campo, para ele ficar
fazendo o pêndulo e aparecendo para fazer tabela na esquerda e na direita, não tem funcionado. Eu acho que ter tirado ele da ponta direita tem sido meio que sacrificar ele numa temporada que já não era a temporada que se espera do Pikachu. Ele começa muito bem, só que ele tem uma queda técnica, e é a partir do momento em que o Vojvoda bota ele para ser reaproveitado como meia, e aí isso já na ausência do Caleb, com o Luquinhas não apresentando um bom futebol nas oportunidades que teve, e o Pochettino, que agora na cabeça do Vojvoda é muito mais volante do que meia, eu acho que esse funcionamento não tem sido o ideal. E aí, hoje, que já não tinha o Kevin também, porque se apresentou para a seleção venezuelana, então acho que fica para o Pikachu esse pontinho vermelho. Beleza. Deixa eu só refazer aqui um lado mais positivo. Eu gostei muito da entrada do Dudu. Para mim, o Dudu ajudou muito, assim. Quero até colocar aí a coroazinha de prata para ele e colocar também um verdinho tímido, né? Como disse Fred Figueiredo. Não sei se Iago vai desempatar, né? Se Iago discordar, então não coloca. Eu concordo, e para mim tem mais um fator que é decisivo, que assim, para mim a partida do Tinga era abaixo, assim. Então acho que quando o Dudu entra, há uma melhoria no setor, tanto nas subidas ao ataque, quanto na tentativa de segurar um pouco mais na defesa. Eu acho que o time fica mais equilibrado pela direita com a entrada do Dudu. Já do lado esquerdo, eu também não gostei da partida do Pacheco. O Pacheco foi abaixo. Se o Pacheco, quando ele jogava pelo Ceará, e durante o ano passado, eu repeti várias vezes dizendo que o Pacheco era o cara que ele tinha uma regularidade absurda, porque raramente você ia ver ele jogar muito mal e raramente você ia ver ele ser o craque do jogo. Então, hoje a gente viu ele jogar abaixo, e assim, muito abaixo do que pode. Foi mal para mim na marcação e também não ajudou muito no apoio. Então, fica esse laranja aí para ele. Eu particularmente, analisando o Cauã, eu acho que assim, o Cauã ele não fazia uma partida ruim. Eu particularmente não entendo a mudança do Vojvoda de tirar o Cauã e colocar o Sacha já no início do segundo tempo, porque para mim o Sacha, inclusive, tem características um pouco mais defensivas do que o Cauã. Então, para um time que está com 0-0, que precisa vencer, que está jogando em casa e está contra o seu maior rival, eu não sei se esse posicionamento seria o ideal. Inclusive, quando o Sacha aparece para entrar em campo, eu pensava que ele ia sacar o Zé Wellison, que já estava amarelado. Mas aí ele saca o Cauã, que para mim vinha fazendo uma partida honesta. Eu acho que merece um amarelinho também. E o Sacha, eu achei que ele não entrou mal também. Eu achei que foi uma partida bem digna. A primeira bola ele já aciona o Moisés, né, na esquerda, uma jogada, né? Ele já deixa em boa condição. Também não tem me incomodado, não. O Sacha, para mim, tem jogado até bem, assim. É porque o Sacha não tem bem um perfil de um jogador criativo, né? Apesar de ter entrado bem. Aí falta Marinho, Pochettino e Caleb aí, né? E Caleb, os três que entraram aí no segundo tempo. O Caleb eu achei nada... Não é que não entrou mal, né? Também, Iago. Ele entrou ok, assim. Não causou também muito impacto, não. Acho que... É a história de, assim, a gente sempre tem uma expectativa muito grande todas as vezes que o Caleb entra. Por exemplo, contra o Maracanã, para mim... amarelo, assim, só para deixar claro. Contra o Maracanã, para mim, ele entra no segundo tempo, por ainda não ter a condição física ideal, como eu acho que ainda não tem, porque foram 40 dias fora, e aí eu acho que por isso que ele está entrando no segundo tempo. Eu acho que, assim, hoje ele não conseguiu ser o cara que foi decisivo na semifinal, que colocou o time para cima, que deu dinamismo, que deu velocidade, que tornou o tridente de ataque do Fortaleza perigoso. Então, assim, não foi uma partida ruim, mas foi tímido. E dentro da expectativa que se tem para um jogador que tem a qualidade do Caleb, que é decisivo como ele foi muitas vezes no ano passado, sendo, para mim, nos últimos jogos, o melhor jogador do Fortaleza, eu acho que fica abaixo. O Marinho, assim, o Marinho é o cara que tenta sempre fazer a fumaça, né? Pelo lado direito, tenta sempre criar alguma coisa. Inclusive, fez muito essa dobradinha junto com o Caleb durante os 10 minutos finais de pressão do Fortaleza, mas também não foi nada de
excepcional. Falta, Eu acho né? que A falta foi a melhor coisa que ele fez no jogo. exatamente. E aí, por conta da falta, por ter sido, para mim, a chance mais perigosa que o Fortaleza teve no segundo tempo, eu, em vez de colocar ele no laranja, eu colocaria no amarelo por conta disso. Mas acho que seria o critério. Né? Seria, para mim, é o critério de desempate entre ele estar no laranja ou não. Aí eu acho que por isso ele fica no amarelo. E o Pochettino, assim, eu acho que o Pochettino ele vive uma fase meio esquisita no Fortaleza. Ele não consegue ser o cara que chegou aqui, que era um bom distribuidor de bola, que dava intensidade, que ajudava no trabalho de combate no meio campo, que roubava a bola e que acertava passe longo. Hoje ele já não é mais esse jogador. E para mim entrou e fez uma partida abaixo. Então acho que também seria um laranja para ele. Eu também concordo. Errou muito espaço também quando chegou, entrou no jogo e tal. E o professor? Eu botaria um laranja. Essa ideia de time inicial do Vojvoda para esse jogo específico. Eu falei no mudo e tu entendeu, né? Oi? Ele tava silencioso, né? Mas eu falei. Tava. Ah, tá. Você falou. Ah, tá. Eu te dublei, eu acho. Concordo aí. Eu colocaria, eu acho que um laranjinha. Não gostei da troca do Cauã. Só se tiver uma justificativa de que o Cauã estava sentindo alguma coisa, assim. Eu não teria essa. Para mim, o Cauã é o melhor jogador do Fortaleza nessa temporada. Por mais que o Cauã não estivesse jogando também, uma barbaridade. Mas a construção, para caso o Ceará abrisse o placar, como foi o que aconteceu, o Cauã era a melhor peça ali para distribuir jogo na reta final, na minha avaliação. É impressionante como os meninos têm sido regulares, né? Tanto o Cauã quanto o Kevin têm sido meio que os pilares dos bons momentos do Fortaleza, mas eu acho que é isso também. Essa proposta que ele colocou em campo hoje, ele tinha testado no primeiro tempo contra o Maracanã, assim, ele tinha saído vencendo o jogo, mas não tinha me agradado, e hoje foi a mesma coisa, assim. Contra um adversário de um nível técnico muito mais alto, o Fortaleza teve ainda mais dificuldade, pareceu ainda mais confuso com a bola no pé em alguns momentos, e não conseguiu nem ser intenso, nem ser rápido, como era a proposta inicial. Então, e as mexidas, como a gente bem mostrou aí, também não sustiram o efeito desejado. Então, acho que o laranja está bem justo. Isso. Minhoca, se a gente fizesse aquele raio-x amanhã, o Ceará poderia ter uma vitória no seu melhor jogo? Se fizesse, não. Faremos. Não. Amanhã é o raio-x da Copa do Nordeste. Estou falando aquele que a gente fez anteontem. Ah, outro raio-x. É muito raio-x. O grande jogo do Ceará tinha sido uma derrota. Dá para substituir já por essa vitória ou não? É porque você está falando de performance, né? A melhor atuação. Eu ainda acho que o jogo contra o Bahia foi a melhor atuação do Ceará. Eu acho que o Ceará tinha totais condições de vencer. O Bahia, que para mim joga melhor do que o Fortaleza hoje. Então aquela derrota, ela entra até mais lamentada pela chance que o Ceará perdeu. No jogo de hoje, por exemplo, foi uma vitória muito importante. Não foi uma grande atuação assim, do Ceará. O Ceará foi eficiente, não sofreu tanto e tal. Foi uma partida bem equilibrada. Mas eu senti que o Ceará jogou melhor, na minha opinião, diante do Bahia.